Boa tarde! Essa tarde de sábado e eu com você aqui no Encontro Marcado. Sejam todas bem-vindas. Também os homens que por aqui comparecer, tanto agora quanto depois. Essa live vai ficar gravada. Você está no Encontro Marcado com Mulheres, esse projeto que tem dois momentos, onde a gente faz as lives com pessoas, mulheres especiais, que traz aqui a sua colaboração, que é a sua linda história, empolgante história. Compartilha com todos nós a sua rica vivência. E também a mentoria que está acontecendo e você pode se inscrever a qualquer momento. Então, a nossa convidada já chegou por aqui. Eu não vou falar nada, vou deixar para que a gente, no decorrer da live, a gente conheça a linda história dessa mulher. Como ela tem contribuído para a humanidade. E eu acredito que vai ser muito enriquecedor esse nosso encontro hoje. Mas vamos convidá-la. Convidei, vamos aguardando um instante, que ela está chegando aí. Olá, Regina! Bem-vinda! Está me escutando? Estou escutando. Você também está me escutando? Tudo ok. Seja muito bem-vinda. Regina é posso dizer, uma amiga. Nós já estivemos várias vezes juntas, inclusive realizando eventos, proporcionando um melhor bem-estar para as pessoas. A gente já tomou café junto aqui na minha casa, foi uma grata satisfação. É uma pessoa que eu gosto muito de estar com ela, em especial aprendendo com ela, porque vocês vão perceber que tudo que a Regina ela é muito mais ainda, porque ela acaba sendo aquela grande professora nossa com toda a sua experiência. Mas eu a trouxe aqui por toda essa consideração e porque eu acredito que a Regina tem algo que é precioso para nós, enquanto mulheres, porque ela, nesse momento agora, ela é uma mulher, mas também ela pode contribuir com os homens, com toda a humanidade. A gente só intitula mulher, Regina, por conta desse mês, certo? Mas tudo que a gente traz aqui no encontro marcado, a gente sabe que é para a humanidade, indistintamente. E o que eu acredito que você tem para nos oferecer, além da sua belíssima história, é o que você traz com relação aos acontecimentos que já vêm ocorrendo, certo? De nós talvez nos depararmos com situações, experiências que não diz respeito muito ao cotidiano nosso da Terra. Talvez, como que a gente fala? Relacionamentos de conversas, de receber informações, e às vezes a gente fica até meio atordoado, porque nunca teve essa experiência, nunca viu, não sabe o que é, começa a ter até medo, pânico, enfim. Mas, minha querida, eu vou parar de falar porque eu não sei nada sobre isso. Hoje eu vou aprender muito com você. Eu já tive até uma pequena experiência, mas eu quero te ouvir e eu acredito que as pessoas estão ansiosas para conhecer você, Regina, então é com você agora. Ok. Obrigada por tantos elogios e confiança, né? Amizade, tudo aí que você falou. Eu só tenho que agradecer e dizer que você também, é uma pessoa que está tão dedicada, focada ao que você se comprometeu.
E isso é que traz alegria, felicidade, traz uma benevolência muito grande para cada pessoa que faz aquilo que ama com alegria. Então, eu também te parabenizo, né, como mulher e como a pessoa que tenha um objetivo na vida e corre atrás. Bom, na verdade, eu me formei em psicologia, eu sou psicóloga clínica e eu me formei em 1982. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com um barulhinho, parece que outra pessoa falando. Está uma pequena interferência, Pois. mas está dando para ouvir bem. Ok. Começou a chover aqui, né? Não sei aí como que está para você. Aqui começou a chover agora. Mas está dando para ouvir. Então, se está dando para ouvir, está ótimo. Então, assim, eu quando eu me formei a 4ª turma da primeira faculdade do estado do Mato Grosso do Sul, né? De psicologia. Era uma faculdade começando. Então, eu me formei estudando muito, mas só teoria. Eu não tinha prática. Quando chegou o último ano, eu entrei meio que num desespero. Eu falei, gente, eu não sei ser psicóloga, eu vou me formar, como que eu vou atender? Eu nunca atendi, nunca vi ninguém atendendo. Então, eu fui fazer uma terapia para ver como é que o profissional fazia. Bom, e aí isso terminou o ano, já era 2º semestre, meio do penúltimo semestre aí da faculdade, quando eu acordei que eu tinha feito muito estágio no Detran, em outras áreas, que não era clínica. A clínica não existia ainda na faculdade. Então, assim, gente, é bem sofrido, é difícil, né? Então, o que eu pensei? Eu pensei, existe um curso em São Paulo da psicanálise infantil, aonde havia um papa da psicanálise infantil, que chama-se de Loreto, chamava-se, né? E tinha a estrutura toda em São Paulo, chamado GEP, e ninguém no Mato Grosso do Sul, nem as pessoas que se formaram em São Paulo, tinha passado nesse curso ainda. E passavam 24 pessoas no Brasil. Eles selecionavam através de provas, muitos testes e roleplay. Roleplay é uma dramatização de uma situação que eles davam para a gente vivenciar e colocar os seus conteúdos. Bom, dessas 24 eu fui selecionada e o interessante é que eu fui tão determinada que eu sabia que eu ia passar, não sei como. Nenhum momento passou na minha cabeça a impossibilidade de eu não passar. Eu não fiquei assim, eu sei que eu vou passar. Não, era uma certeza, tanto que eu aluguei apartamento em São Paulo e fui. Então, passei, e aí começou a dificuldade, porque o de Loreto falou assim para mim, na frente de todos os outros 23 profissionais, a maioria de São Paulo, todos já com clientes, e as faculdades em São Paulo, a pessoa já formava com os clientes, e eu lá. E ele disse assim para mim, Regina, o que você fez não podemos chamar de uma faculdade. Aquilo lá é péssimo. É péssimo. E eu me admiro muito de você estar aqui com essa faculdade. Porém, você passou, você teve seus méritos, você está aqui, e eu vou te pedir que você tenha clientes, porque você precisa trazer os seus estudos de caso. Puxa vida, como que eu vou ter cliente lá em São Paulo, né? Então, um desespero, assim, era uma coisa que eu acho que uma outra pessoa talvez desistisse. Eu tive vários motivos para arriar. Aí eu falei, bom, eu vou arrumar alguém, né? Fiquei pensando e comecei a conversar com os colegas, como é que eles eram, como que eles tinham se formado. Enfim, uma colega falou, eu trabalho na prefeitura, na periferia. E lá só tem casos cabeludos e de grupo. E tem muita gente que precisa individual. Você quer? Eu te mando, mas até o ônibus, às vezes, você vai ter que pagar. Eu falei, quero. E aí eu fui fazer supervisão, eu contratei um psicólogo para me ajudar fazendo supervisão, fui fazer terapia. Olha, graças a Deus, eu tinha um pai que podia me bancar com tudo isso, né? Porque também, senão, essa possibilidade não existiria. E
então eu comecei a fazer tudo. Aí eu também entrei no Centro Villemor, que a gente se especializava em alguns testes. Então eu fiz o teste do HTP, fiz o teste do Rorschach, que mostra a personalidade da pessoa. E junto com isso fui fazendo a psicanálise infantil. Passado 1 ano, 2, eu descobri o psicodrama. E justamente o papa do psicodrama era o marido da minha professora, Erialdi Fonseca, e o Fonseca era o papa do psicodrama no Brasil. E todas as segundas-feiras à noite ele dava o psicodrama público, gratuito. Então, eu me esbaldei, entrei no curso, mais um curso, e fui fazendo. E me formei em todos eles. E nesse período também, eu conheci um psicólogo lá, e ele me indicou uma clínica que atendia as pessoas carentes. E se eu queria, eu podia atender lá, eles iam me dar, porque eu falei, eu não quero que me paguem, né? Não precisa me contratar, me deram um grupo de criança. E ali eu fiz o meu TCC, vamos dizer assim, em psicodrama, né? Auxiliado pela Erialdi, e então me formei nessas coisas. Aí vieram os filhos. E aí eu fui diminuir o ritmo. E eu sei que depois de 3 anos, antes dos filhos ainda, depois de 3 anos de luta, de labuta, de estudo, eu consegui o primeiro paciente que me pagou. Então, 3 anos, gente, para conseguir o primeiro. Depois veio o segundo, né? Aí veio o terceiro, tal. Aí vieram os filhos, eu tive 2 filhos. E quando o menor estava para fazer 2 anos, nós voltamos a Campo Grande. Então, cheguei aqui, começar tudo do zero, né? E para viver aqui com as minhas possibilidades, eu comecei a fazer as terapias corporais, que eu sabia, que eu aprendi junto com o psicodrama, aprendi toques, né? Do Yin, que despertam conteúdos profundos, e aí trabalhava. Enfim, tudo que eu aprendi, eu tentei fazer aqui. Terapias corporais, e dança do ventre, que eu me apaixonei lá em São Paulo, então eu comecei também a fazer cursos e, por fim, fui uma das primeiras professoras de dança do ventre em Campo Grande. Esse eu vi uma história. Dança do ventre como arte. Esses dias eu vi uma história seu também, você dançando, um movimento muito interessante. Eu falei, olha, Regina, que linda! Então, eu fui professora aqui nessa ocasião, e de yoga, porque eu também em São Paulo eu fui fazer yoga com uma mestra indiana, e frequentei o Ivaldo Bertazzo, que era o profissional que trabalhava desbloqueio no corpo dos artistas. E ele era muito conhecido e tinha um trabalho fantástico. E no fim das aulas tinha uma dança, sempre, com um professor profissional. Então, o dia que tinha dança do ventre, todo mundo fazia, homem, mulher. O dia que tinha, sei lá, cúmbia, né? Tinha os ritmos todos, né? E a gente ia dançando. Então, eu me apaixonei com a dança do ventre. Então, aqui em Campo Grande, eu fui me virando com yoga, com dança do ventre, com fábrica de pão de mel, e fui indo até que eu comecei a ter os primeiros clientes também. Nesse ínterim, eu fiz uma formação em renascimento com a turma do Ângelo Gaiarsa, e então eu comecei a praticar o renascimento em Campo Grande, e assim começaram a vir os clientes, e eu comecei a ir. E essa vida foi até eu fazer hipnose. Em 2002, veio o primeiro curso de hipnose do Milton Erickson, né? A formação do Instituto Milton Erickson. Só médicos e psicólogos podem frequentar esse instituto. Ele é especial, não pode terapeutas holísticos. Então, tem outros tipos de hipnose que, sim, os terapeutas holísticos podem fazer a formação. E aí começou, porque a hipnose parece que foi a luva que faltava para mim. Quando eu conheci e que eu utilizei daquela técnica, eu vi que todo o conhecimento que eu tinha de yoga, do budismo, dos chakras, das energias,
das formações que eu tinha de reiki, de mão sem fronteira, de Magnify Healing, de pêndulos, de cromoterapia, tudo eu ia poder utilizar. Parece que então uniu os conhecimentos que eram separados da psicologia, né? A psicologia não aceita. E então eu comecei a minha carreira depois da hipnose, era de ter, assim, eu cheguei a ponto de ter bastante tempo, fila de espera. É incrível, né, Regina, porque eu conheço muitas psicólogas por intermédio do meu trabalho. As psicólogas de Campo Grande, eu conheço muitas, e interessante que eu acho todas top, todas vocês. É incrível. E aí, sempre nessa área da EMF que eu conheci, né, das séries mestras que eu cheguei em vocês. E o que eu observo, por exemplo, como você está contando agora, como que você conseguiu conciliar? Eu sei que você teve, né, alguma dificuldade para trazer esse alinhamento aí de tudo isso que você conhece, yoga, o reiki, cromoterapia, tudo para aliar. Mas a gente sabe, né, que é um desafio, né, Regina? Porque realmente ainda não é aceito, né? Então, imagino que você teve por mais que você encontrou no curso ali essa abertura, mas na prática, certamente você teve os desafios, né? Sim. Como foi? A hipnose, ela é um estado natural que todo mundo entra, né? Então, hoje em dia, eu estou trabalhando com a pessoa e ela está fazendo hipnose ou ela está regredida numa situação e ela nem sabe. Porque eu não vou pelo método mais convencional, né? Que deita e faz e tal. Então, a hipnose, ela abrange tudo, mas é uma técnica muito importante e você tem que ter muito conteúdo e conhecimento para lidar com a mente humana, porque a hora que abre, vem coisas que se você não tiver o conhecimento, você não vai saber lidar, né? E a pessoa pode sair de uma situação pior, né? Porque... Sim, existe muitas situações, né? E aí, é interessante que já eu comecei a hipnose e os casos diferentes já começou a chegar para mim e eu não sei como eu dava conta de todos eles. E eu levava para os professores e os colegas, todo mundo falava, não, mas como, Regina? Eu nunca vi como que você tem esses casos. Então, já veio regressões, né? Aconteceram regressões espontâneas, que eu lidei bem, muito bem. Aconteceu manifestações de seres querendo trabalhar com a pessoa com cura. Aconteceram curas, aconteceram xamãs que lembraram que eram xamãs e contaram toda a história. Acessei o inconsciente de várias pessoas, acessei talvez até o eu superior, porque hoje eu sei acessar, né? Mas naquela ocasião eu nem sabia, mas a profundidade da coisa era tão grande que eu acredito que chegava lá. Então isso começou logo, em seguida de que eu fiz a hipnose, né? E depois disso eu fui descobrindo um mundo. Eu descobri o EMDR, eu descobri as técnicas energéticas, da psicologia energética, e aí eu saí atrás. Eu fui fazer tudo. Professor só dos Estados Unidos. Você está aberto para esse novo potencial. Então, eu acredito que até quando você começou lá com a hipnose, que chegaram os casos, tem um ditado, né? Quando você está pronto, a missão vem, né? Então, eu acredito que você estava mais com essa abertura para recebê-los e ancorar ali o que era necessário naquele momento. Uhum. E eu sei que, então, a partir disso, eu fui fazer o EMDR, que é uma técnica muito para traumas, né? E a psicologia energética, e a neurofisiologia do trauma. E aí eu fui estudando com os americanos, e fui fazendo a neurociência, e foi. Eu acabei dando
cursos, eu tenho a formação todinha em regressão e acabei dando cursos de psicologia energética, desfazer trauma, e me tornei especialista em trauma. E fiz mais de 500 horas de hipnose. Eu tenho hipnose pela Sociedade Interamericana, eu tenho duas formações de hipnose pelo Instituto Milton Erickson, eu fiz a formação de hipnose aplicada com o Instituto IBH do Rio de Janeiro e acabei fazendo uma pós-graduação também em hipnose. E saí pelo Brasil dando aula também para o Instituto de Hipnose Aplicada do Rio. Eles me convidaram logo em seguida, porque realmente a coisa era muito notória, a facilidade que eu tinha, porque as pessoas tinham muito medo e dificuldade de aplicar o trabalho, né? E para mim, parecia que eu já sabia, não sei, uma coisa parecia nata, sabe? Quando você parece só que você está lembrando algo. Você veio com essa predisposição e você abraçou, né? Então, quando eu acredito, e pelo trabalho também que eu faço, que quando a gente vem com o propósito e a gente se abre para o propósito, é como que se eu já sei tudo isso, então fica muito simples, né? Desmistifica tudo e vai. E às vezes você pode ter a técnica, mas você não se sente pronto, porque talvez não é bem essa a sua missão, né? A área. Então, no seu caso, caiu muito bem. E é essa mesma, Regina, eu vejo você falando assim, é numa empolgação e aí dá confiança na gente, né? Porque acredito que o cliente também, quando chega perto de você, sente essa confiança, às vezes até sem você falar nada, porque eu sinto isso de você, né? Você passar para nós essa confiança e a gente acaba não tendo medo e tudo flui, né? A gente se abre também para os acontecimentos. E aí eu fui estudando, eu fiz toda a formação em programação neurolinguística também, né? E estou sempre estudando, fazendo muita coisa, porque cada vez que eu chegava num ponto, eu falava, nossa, agora cheguei num ponto que eu posso me acomodar. Mas cada vez que eu estudava ou fazia um curso, eu conhecia tanta coisa nova, tanto conhecimento as pessoas tinham, eu me sentia, falava, gente, eu não sei nada. Então, assim, não dá para parar, né? E reciclar faz muito bem, não só para o profissional, como para o cliente. Quando você se recicla, você se renova, você vem com coisa nova, é gostoso, porque não fica cansativo. E eu estou sempre com coisas novas, né? Para os clientes, sempre tenho técnicas novas, coisas de última geração, de ponta, que ninguém conhece ainda, não ouviu falar, eu sempre fui inovadora nesse sentido, né? Então, aí, nesse processo todo, eu conheci a doutora Gilda Moura. A doutora Gilda Moura, eu conheci em 2017, eu estava com um caso com fenômenos paranormais acontecendo dentro da minha sala, porque assim, eu já lidei com vários paranormais, mas sempre, não sei como fluiu, com a técnica que eu inspirava, ia indo, mas com esse estava muito difícil, mas estava acontecendo fenômenos a ponto assim de eu trabalhar com a pessoa e a pessoa chegar a ver a família, os antepassados no limbo e começando a tirar do limbo, estavam sufocados até a cabeça. Isso são coisas que estavam dentro dele e isso é respeitado. Se é verdade, se não é, isso é outro departamento, mas para ele era. E enquanto ele fazia essa limpeza, toda minha sala e o jardim rodopiou, como se estivesse passando um furacão. Sacudiu tudo, era uma coisa impressionante. E aí começou a acontecer várias coisas que, com a aparição de seres que não eram normais, vamos dizer assim, né? Mais para os reptilianos. E com a dificuldade, eu pedi uma supervisão para a doutora Gilda. Você já conhecia ela?
já sabia do trabalho dela? Conhecia e a gente, eu e meu irmão, mais 2 amigos, abrimos em Campo Grande o Grupo Nova Gaia. O Grupo Nova Gaia era um grupo de estudos de espiritualidade e ufologia. E então a gente trazia, e trouxemos a doutora Gilda Moura com Paulo Iannuzzi. E nessa ocasião que ela veio, eu falei, tem gente querendo fazer regressão com a senhora. E ela dedicou um dia para atender várias pessoas. E eu me inscrevi, né, para ser uma dessas, mas só que com supervisão. Eu não queria fazer regressão, eu queria fazer supervisão. E eu ajudei em todas as regressões, eu participei, trabalhando com ela, então para mim aquilo era também muito rico. Um laboratório, né? E aí chegou a minha regressão. Quando chegou na minha regressão, não, na minha supervisão, ela viu o caso e ela me orientou algumas coisas e ela falou, eu estou te convidando para participar de um grupo seleto que eu estou formando para passar os meus conhecimentos, porque eu já tenho idade e eu preciso passar tudo o que eu tenho. É um curso que vai acontecer em São Paulo, de mês em mês, você vai ter que ir para lá, né? Mês e meio em mês e meio. E eu falei, eu vou. E eu comecei a ir. Inclusive, a doutora Mônica de Medeiros começou também esse curso. Só que ela tinha muita palestra, os cursos eram finais de semana, ela não deu conta de seguir. Mas nós gravamos, a doutora Gilda gravou tudo e passou para ela as gravações. Ela e Margarete Átila também participaram. E, então, esse grupo, fomos estudando e aprendi a diferença em algumas coisas muito sutis numa regressão de um contatado para uma terapia de vida passada, vamos dizer assim, ou de progressão, ou de ventre, seja lá o que for, ela tem uma sutileza de diferença. E essa diferença faz toda a diferença no atendimento de um contatado. Quando eu entendi aquilo, nossa, eu falei, puxa, né? Valeu toda a experiência, porque agora eu atendo com muito mais propriedade. A propriedade e assertividade, né? Vamos dizer assim. Porque são detalhes da pesquisa. Para que você pesquise aquele caso, você precisa saber essas situações que ela passou. Quando a gente sai dessa linearidade aqui, é uma sutileza que, se você não tiver essa habilidade, você não consegue discernir, né? Muito o que é. E as coisas são tão amplas, tão gigantescas, que até hoje eu vejo muita coisa nova sempre acontecendo nessa amplitude de consciência. Né? Não é só os mestres ascensionados, os anjos, os ETs. Tem muito mais que isso. Tem muita mais coisas acontecendo. Então, a gente aprende muito também. Aprende, o próprio cliente traz informações e conteúdos que ele acessa através de mentores, através de idas, deslocamento naquele momento mesmo para outras dimensões, outros planetas, outros conhecimentos, e me transmite tudo, né? Porque eu que estou conduzindo, eu preciso estar ao par de tudo, porque a condução é minha, o trabalho é meu. As curas, quando elas vêm, tem traumas e situações, eu tenho que fazer. Então, eu estou o tempo todo viajando junto, né? Em transe junto, naquela realidade que para aquele paciente é a verdade naquele momento. E eu não julgo, eu simplesmente aceito e lido. Então, nessa situação aí, acabei fazendo o curso da doutora Gilda, e logo no primeiro ano de curso, ela montou os grupos de contatados e abduzidos que ela já tinha regredido, para ter todas essas pessoas junto, para ver como ficava a frequência no lugar, e para cada um interagir, contar a sua situação. Porque muitos chegam lá falando, eu me sinto deslocado, fora, não posso falar esse assunto com ninguém, se eu falo que eu sou louca, que isso e aquilo. Então, ali, a pessoa é como se encontrasse uma família. E tinha muitas pessoas conhecidas, youtubers conhecidos, que estão nessa área, que frequentaram, eu conheci muita gente, dei palestras nesses cursos, porque a gente que conduzia, e
foi um aprendizado muito grande, fiz amizades também, né? E isso foi muito rico. E, através disso, também eu comecei a atender regressões online de todo o tipo de pessoas que vinham, não só através do Instituto Gilda Moura, mas também buscando terapia não só para regressão e não só para isso. Então, abriu o mundo online. E quando eu estava fazendo essas palestras, eu estudei muito a Dolores Cannon nesse período. E eu era encantada com ela e eu queria aprender o método de hipnose dela, mas não conseguia. Até que o ano passado eu consegui. E eu hoje estou formada em terapia regressiva quântica, que é a coisa mais fantástica que eu já vi, porque a pessoa fica horas em transe, num estado de mente alterada, quer dizer, as ondas ficam mais... sai do beta, que é essa que nós estamos, vai para o alfa profundo e entra no teta. Depois que eu faço todo o trabalho de situações que são passadas, que é necessário ser revista, então chama-se de regressão, é acessado o eu superior da pessoa. O eu superior vem e canaliza através da própria pessoa para responder todas as questões que a pessoa traz, então é pedido que ela traga as perguntas que ela não tem resposta, que ela quer saber, e os motivos de várias situações na vida dela, né? E também essa canalização mostra o porquê de mostrar aquelas situações que vieram antes para a pessoa. Então, assim, é um trabalho muito fantástico, eu estou muito encantada e já comecei, né? Já atendi online, já atendi aqui presencial. Esse movimento nessa nova terapia já começou, vi um interesse muito grande, porque muita gente já despertou para saber que você pode se comunicar com seus mentores, com seu eu superior, e quando tem uma técnica que facilita, né? Então está tendo muita busca. E eu continuo trabalhando para o Instituto Gilda Moura, a gente eventualmente está fazendo ainda o encontro dos contatados online. Tina, as pessoas têm muita dúvida para entender, né? Eu gostaria que você abordasse pelo menos um pouco mais sobre o Instituto Gilda Moura, que significa, as pessoas às vezes nem sabem o que é contatado, o que é abduzido, e é nesse intuito também eu queria que você falasse, porque a gente vê, né, a sua progressão nesse abraçar o que é o novo, o evolucionário, e você ainda é essa mulher que, quando você se predispõe a fazer um trabalho, as pessoas veem essa credibilidade, aceita de pronto, porque é isso que você passa para nós, essa segurança, né? Então, eu gostaria que as pessoas conhecessem por você, né? O que é isso, contatado, abduzido, qual a importância de nós conhecermos, não sentir medo, né? Não ter essa, também, intitular, né? Ter o ego ali, o julgamento, né? Você possa falar. Então, o Instituto Gilda Moura, ele foi montado a partir desses encontros. Viu-se a necessidade de ter um instituto de pesquisa. Inclusive, fizemos pesquisa com esse grupo de contatados e abduzidos, foram 20 e poucas pessoas, onde a gente colocava aparelho e media a frequência do cérebro a que ele chegava e os batimentos cardíacos. Por quê? Existe uma onda chamada gama. A onda gama, só os contatados, abduzidos e o pessoal do Tibete, os lamas e os monges, que têm um grau já de meditação, que eles já são muito evoluídos nesse sentido, que alcançam. Então, todo esse grupo foi medido o quanto eles alcançavam dessa onda gama, né? E então foi feita essa pesquisa no Instituto Gilda Moura, lá em São Paulo, e da qual eu participei também. Então, o
Instituto está aí para pesquisar e apoiar essas pessoas, para eles terem aonde conversar, com quem conversar, e pessoal especializado para lidar com as situações que eles trazem, sem julgamento, porque assim, muitos psicólogos mandam pessoas que têm esse tipo de caso para psiquiatra, achando que a pessoa está esquizofrênica, psicótica, né? E não é. Pessoas estão normais, estão trabalhando, estão vivendo suas vidas, mas estão tendo um contato, mas está tendo uma coisa extraordinária, anômala. Anômala é o contrário do normal, que não é normal, né? Que está acontecendo na vida dessa pessoa. Ela precisa de apoio, ela precisa de entender aquilo, ela precisa de... E aí isso abre o conhecimento da pessoa, a vontade de aprender, de conhecer, desperta a pessoa. Ela desperta, ela sai daquela mesmice que ela vivia e daquelas crenças, dos dogmas e tudo mais, e desperta para outro que o mundo existe muito mais além, que existem outros seres, se preocupam mais com a água, com as árvores, com os animais, desperta um amor incondicional na pessoa, né? E por quê? Porque ela recebeu algum tipo de contato. O que é o contato e a abdução? A abdução é toda vez que você é retirado do local que você está, contra a sua vontade, é levado para uma nave, para um lugar, ou um quarto, é deitado numa maca e é retirado materiais para análise, né? Então, você passa por esses procedimentos. Isso é abdução. Você não consentiu, pelo menos a nível físico, nível de memória, né? A pessoa, ela não consentiu, ela foi retirada e foi retirado sêmen, muitas vezes, retirado óvulos, material genético, sangue, DNA, porque existe um processo de hibridização também. Esse é um outro assunto bem grande. Mas... Eu tenho uma pergunta para te fazer aí agora. Assim, a gente sabe que as consciências elevadas, elas continuam, né, ainda respeitando o livre-arbítrio. No caso, quando a gente é abduzido, então significa que essas consciências não são da luz, não é isso? Como é? Me explica. A gente não é que eles estão cumprindo o trabalho deles, mas eles não respeitam o livre-arbítrio. Apesar de ter tecnologia avançadíssima, muitas vezes habitar em dimensões superiores, porém o moral e a ética não existe, né? E então a abdução é contra a lei do livre-arbítrio. Então, isso é abdução. Já o contato é um contato. Aquele ser se manifesta para você de alguma forma, né? Pode ser na tela mental, pode ser através de holograma, pode ser através até de contato físico. De alguma forma, você faz o contato e aquilo muda radicalmente a vida da pessoa. A pessoa, ela passa por uma mudança interna na forma de ver a vida, de compreender a vida, de sentir a vida, de sentir a terra, e aí ela sai em busca de conhecimento, sim, porque não dá para ficar só com aquilo que ela tinha a partir dessa abertura. É uma abertura muito grande, e tem muita gente que sai contando, né, e se dá muito mal. Então, às vezes, a gente tem que atender pessoas que passaram por bullying, e aí eles vão aprendendo que eles não podem falar, que eles têm que guardar aquilo, que ninguém entende, e que aí eles começam a sofrer. Tem pessoas que ficam com medo, os abduzidos muitas vezes têm medo, precisa lidar com medo, tem traumas, né? É meio traumático a abdução. E nem sempre lembra, mas tem sonhos, tem marcas às vezes no corpo, tem imagens, tem sensações,
começa a ter, se tem trauma, começa a ter medo, começa a ter suor, começa a ter ansiedade. Então, o Instituto Gilda Moura exatamente olha com um olhar terapêutico para essas pessoas, porque a ufologia, ela olha e quer conhecer o fenômeno, ponto final. Ela quer saber como é que foi, porque ela tem curiosidade. Já nós olhamos e queremos cuidar, ajudar aquela pessoa e temos instrumentos e técnicas, competência para isso, né? E é o único instituto no Brasil. Eu tive uma experiência, eu até já te contei, né? Mas eu só quero ilustrar aqui para que as pessoas conheçam. Eu tive um sonho e aí eu estava com uma pessoa, era uma mulher junto comigo, e de repente eu vi uma nave, e aí eu digo, nossa, olha, e é real, então é verdade. E eu fiquei muito empolgada, numa alegria, e aí vieram muitos, mas muitos, incontáveis, extraterrestres, só que eles eram todos crianças, e nos convidaram. Ela ficou morrendo de medo. E eu, saltitante de alegria, que já estava só de ver a nave, aí a hora que eu recebi o convite, eu fui. Não recordo mais, né? No outro dia eu me lembro até da parte que eu entrei. Hoje eu tenho técnicas que eu sei que, se acontecer novamente, eu vou trazer mais informação, né? Mas aí eu queria saber de você, isso foi um contato, né? Porque não pode ter sido um contato? Pode ter sido um contato num plano extrafísico, né? Então, quando você desdobra, você pode vivenciar, e muitas vezes você vivencia coisas que você não lembra, né? Então, você teve, nesse momento, um despertar lá. Você saiu da sonolência lá e pôde trazer essa informação. Porque, muitas vezes, eles mesmos não deixam a gente saber, né? Então, eu tive uma experiência esses tempos atrás, há pouco tempo, eu acho que talvez no começo desse ano, final do ano passado, que eu estava dormindo, meu corpo dormindo, mas eu despertei lá. E aí eu falei, puxa vida, eu vou parar aqui para olhar para o céu. E logo eu já vi uma nave, vi uns movimentos, falei, eles vão me levar, eles vão me levar. E aí eu estava dentro de um carro e eu falei, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Eu fiz um esforço tão grande, porque veio um sono terrível. Mas aí eu consegui acordar. Quando eu acordei, já tinha um de pé aqui do meu lado e outro sentado aqui. E esse aqui falou para ele, passa de novo no ouvido dela, porque não funcionou. Que você tinha... Eu nunca tinha visto, até então, algo que se colocava no ouvido para me apagar. Eu já vi tomar líquidos, né? Então, líquido é mais comum, e talvez eletrodos, e hipnose também. Mas aí eu acordei na nave, e era uma nave completamente diferente de todas as outras que eu já conheci. Era como se fosse um navio. Tinha várias repartições e coisas acontecendo, e também estava acontecendo uma palestra. E tinha seres que parecia mais o desenho do Maurício de Souza, porque era assim completamente diferente de tudo que eu já vi, já conheci, já tinha visto em foto, em informações, em desenhos dos meus clientes. E aquela plateia diversa, mas tinha humano também, tinha de tudo. E o que mais me chamou a atenção foi que o palestrante estava falando sobre a evolução do mundo. Olha. E eu falei, nossa, então aqui também eles estão aprendendo que a Terra está passando, que o mundo está passando, que tudo está passando por uma mudança nesse momento, que é a transição planetária, e que não é só na Terra, que afeta tudo. E a maioria ali, meio que num estado assim, meio sonolento, não estavam muito desperto, vamos dizer assim. E nessa nave também eu vi coisas que eu só tinha ouvido uma pessoa falar. Tinha um totem que os seres extraterrestres se comunicavam, era como se fosse um tradutor. Eu nunca tinha visto isso, porque você se comunica telepaticamente, todo mundo se entende. E uma extraterrestre
extraterrestre mulher, ela falou, toca no totem que você vai entender tudo que eu vou estar falando. E eu toquei. E realmente, ele era um tradutor. Então, foi uma experiência bem diferente, né? E existem muito mais naves que são cidades, que eles chamam realmente de embarcações, porque são cidades. Hoje em dia, você vê os navios que a gente tem aí, são cidades, não são? Tem navios gigantes, eles têm tudo. Tem shopping, tem pista de patinação, tem piscina, tem quadra. É mais ou menos isso. Mas só que é muito gigante, né? E assim, eu tenho muita experiência, muita coisa para contar, não só minha, mas dos meus clientes, principalmente, né? São riquíssimos, as informações são preciosas até, e muita coisa desbravando, né? Saindo do mesmo, trazendo coisas interessantes, novidades. E você está ficando cada vez mais assim conhecida. Esse teu potencial em trazer para nós. Eu me sinto muito honrada, né? Apesar da nossa amizade, eu falo assim, você é uma grande irmã que a gente tá se encontrando novamente. Eu sinto que você confia no meu trabalho, até porque quem me convidou a primeira vez para estar com você, né? E a gente junto ali, você ter me aceito nessa parceria, foi para mim uma honra muito grande. E é que eu não conhecia, na ocasião, a dimensão do seu trabalho. Então, cada vez que eu conheço, eu até comentava com o Rubens, eu falava, uau, será que eu tenho essa capacidade de estar do lado da Regina, assim, né? Porque a gente não é que fica deslumbrado, mas eu procuro saber onde eu estou pisando. E eu percebi, porque eu fui tentar conhecer mais você também, né? E aí vi a dimensão do seu trabalho. Depois você me chama para ir lá no Dorim, naquele podcast. Então, assim, eu falo, meu Deus, será, né? E agora eu estou sabendo que você vai no Paranormal Experience. Então, eu falo assim, né? O Brasil realmente está de parabéns, está sendo presenteado também, né, com essa abertura, porque são canais de informação que está aí divulgando toda essa condição da transição planetária. Então, por isso que eu acho assim que você fez esse caminho brilhante. Quando você falou para mim, eu lhe vou contar a minha história profissional. Porque aí eu achei muito acertado. E eu gosto de confiar nas intuições. Então, achei muito acertado, porque a gente vê a sua trajetória, não foi fácil. E isso empolga todos nós e as mulheres, que esse programa especial é para mulher nessa live, no sentido de que onde quer que a gente esteja, né, qualquer o nosso papel, ele é desenhado para explodir, para, se é um botão, virar essa flor, né? Mas até lá tem um caminhar. E você mostra isso para nós, que você precisava passar por tudo isso aí, né? E onde você chegou, mesmo você achando pequena talvez, lá em São Paulo, naquele primeiro curso, o professor viu algo em você, né? Você tinha. Então, a gente nós só precisamos nos reconhecer realmente e deixar que vai desabrochando. Agora, isso não significa ficar parado, né? Não vai desabrochar nada a gente parado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que você se sente, né, nesse processo de estar acontecendo também esse boom agora com você, né? Porque todo mundo que vai nesse podcast, eu acho ele um dos mais importantes. Agora tem outros tão importantes, mas é uma honra estar lá. E que você terminasse deixando também uma mensagem para essa mulher que está hoje com relação à transição planetária. Então, tá aí com você. Pode usar o tempo que você quiser. Eu vou corrigir um negócio, Neuli. Eu fui convidada para o Paranormal Experience o ano passado,
Eles me convidaram, e era uma quinta-feira, e eles me convidaram para eu estar em São Paulo na outra quinta-feira para o programa. E eu não podia. Eu não podia, e aí ficamos de ver outra data, e até hoje eu não vi. Então, eu não fui, eu perdi a oportunidade de ir quando eles tinham uma vaga lá para mim. Então, não sei se eu vou, se eu não vou, entendeu? Vai depender agora deles convidarem, porque parece que a agenda deles está cheia já, 2024. Me informaram isso, andaram me perguntando alguma coisa para ver se me encaixava. Mas aonde já está certo, em abril, dia 4 de abril, eu vou no programa do Flávio Vale. Há alguns anos atrás eu já fui algumas vezes, ele também está muito ligado nesses assuntos, né? Na TV Galáctica eu sempre vou, eu estou sempre lá fazendo podcast com Dorim, mas o do Flávio Vale fazia tempo que eu não ia, e ele me ligou e me convidou, eu falei, nossa, vou sim, né? Eu nem esperava mais, e ele me chamou de novo, e então eu estou já com essa data, 4 de abril, lá. E o paranormal, não sei se eu vou. Eu sei que eu já recebi o convite e me recusei porque achei muito em cima da hora, né? Foi muito... Não dava tempo de eu tenho fotos, eu tenho materiais que eu tenho que recolher, eu tenho fotos de mãos de extraterrestres que deixaram na minha sala, eu tenho fotos das mensagens que eles me mandaram em celular, eu tenho que buscar, porque hoje em dia as fotos não é mais como antigamente, tá naquela gaveta, não, tá sei lá onde, em qual HD, né? Então eu preciso de tempo para recolher esse material, para ir com um material bom, né? Porque é um programa que é milhares de pessoas que assistem, e depois você tem que dar conta da demanda também, né? Sim. E a demanda já tá difícil, né? Então, assim, então isso eu estou aguardando, não sei se vai acontecer de novo, porém, se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu também, está muito bom. Já é importante que eu recebi o convite, já é uma honra muito grande. Bom, e aí, fora isso, você pediu para eu deixar uma mensagem, né? A mensagem mulheres, que eu deixo para qualquer mulher, qualquer homem que também tem o feminino dentro de si, é que agora nós estamos num momento muito importante de nos cuidar do auto-amor, da autoestima, da nossa cura de todos os nossos traumas, de todos os nossos karmas, de todas as nossas emoções. É um trabalho árduo, contínuo e reto, mas tem que ser feito se você quer chegar na iluminação e na ascensão. E a transição planetária é um momento propício para isso. É um momento onde facilidades estão acontecendo, porque a gente está num espaço da galáctica, numa oitava já acima da que a gente estava na periferia do braço de Órion, a gente já passou por uma oitava acima. E é nesse lugar, nós estamos num cinturão de fótons, onde muita luz está acontecendo. O nosso Sol, todas essas explosões, ele está mandando plasma para limpar a Terra. O fogo limpa. O Sol está mandando energias enormes de plasma, que pode, às vezes, afetar a internet, a iluminação, mas é tudo muito benéfico. E o nosso Sol central, galáctico, né? Ele está atingindo a Terra nesse momento. Nós estamos recebendo luz direto do Sol central. Então, é um momento para clarear, para iluminar, para cura, mas você precisa voltar para você. Você precisa cuidar de você. Você precisa ir fazer coisas para que você saia do sofrimento, saia da dor, saia da doença e busque a sua harmonia, a sua paz, a sua felicidade. Está tudo aí à disposição, né? Tem milhões de técnicas, de terapias, de coisas para que você se encontre, para que você saiba cuidar de você, para que você saiba sair daquela raiva que você sentiu naquele momento, que destrói seu sistema imunológico, que é um veneno para você, para que você saia daquela mágoa ou daquele melindre,
que é do seu ego, que uma pessoa falou alguma coisa e você se ofendeu. E isso não condiz com o ser de luz. Então você tem que saber que aquilo ali é o seu ego que está melindrado, não é a sua alma é muito maior. E que você precisa cuidar disso e limpar isso. É natural sentir, todo mundo sente, mas não é bom ficar nisso. E nem arrastar por encarnações, como eu tenho visto direto, né? As pessoas sofrendo agora coisas de muito tempo atrás. Então, é olhar para si, ter o cuidado consigo mesmo, investir em você, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Nem a pessoa que você acha que ama mais você. Porque se você não se ama, não adianta. O outro te ama até um certo ponto também. Porque o amor, ele é a partir do amor que você tem dentro de você. Então, se você tem e sabe manifestar e destruir as outras coisas que interferem em você ser essa luz, então você está caminhando para a felicidade, para uma vida um pouco melhor, para situações melhores, para que você veja coisas melhores na sua frente. Porque conforme você elimina as suas dores, os seus traumas, as suas karmas, os seus julgamentos, as suas críticas, e a sua inveja e tudo mais, situações melhores vão acontecendo na sua vida. A manifestação aqui fora é isso. É isso. Então, eu só vejo briga, eu só vejo coisa feia onde eu vou ver. Claro, porque é o que está dentro. Nada do que está fora não é externo a você. É de dentro. Então, a cura começa aqui dentro. Então, desde o Ho'oponopono, se você souber fazer, porque o Ho'oponopono está aí na internet, mas tem que saber fazer. As pessoas não sabem, elas não entendem, elas fazem aquilo lá, mas não sabem ao certo. Então, tudo tem uma ciência, tudo é muito perfeito e tudo tem leis que regem. Não tem nada ao acaso. Até a sua manifestação de tudo ruim, de briga e de aquilo é perfeita. Por quê? Porque tudo que Deus fez é perfeito. E aquilo é tão perfeito porque aquilo é que está dentro de você. A perfeição é que é manifestada exatamente com a perfeição que está dentro de você. Isso é perfeito. Agora, você quer mudar aquilo? Então você tem que mudar aqui dentro. E vai se manifestar com a mesma perfeição aqui fora. E esse é o caminho. Espero ter contribuído. Eu fico muito agradecida porque foi realmente uma aula. A gente sente a energia de tudo que você trouxe aí para nós, de uma verdade que toca o coração da gente. Eu tenho certeza que as pessoas estão tocadas. E é muito técnico, mas você trouxe também com uma simplicidade. Tenho certeza que as pessoas vão entender e vai reverberar aí muita coisa boa, né? E eu estou muito feliz de tê-la aqui, você ter aceito. Você é uma pessoa muito ocupada, sempre é difícil, né? Para a gente. Eu já trouxe a Regina várias vezes, mas eu sei, eu entendo, ela é muito ocupada e ela sempre abre essa agenda dela. E por isso eu quero mais uma vez te agradecer, né? Diga. Então, eu queria também te dizer o seguinte, o porquê que eu já de cara te chamei, sem te conhecer direito, nem nada. Porque eu conheço o trabalho do Cryon e da família Cryon. Eu acompanho o Cryon desde 90, dos anos 90, não 90 redondo, 94, 95, não sei. Não, mais perto dos anos 2000. E depois eu me tornei seguidora, assisto, conheço. E eu vi o quanto você ama isso. O quanto você agarrou isso com todas as suas forças, com toda a sua crença, e você faz o possível do seu jeito para passar esse conhecimento que você está trazendo, né? E eu vejo que você faz com carinho, com amor, que você dedica, e
independente também da sua pessoa, o conhecimento é que já me mostrou muita coisa, né? E aí eu te conheci e vi seu trabalho, então não tive dúvidas, nenhum momento, de compartilhar com você um workshop, né? Você com essa parte da família Cryon, fazendo as suas ativações, né? E eu fazendo a parte terapêutica lá, que a gente fez, e que foi muito bacana, né? Então, você também está de parabéns, porque você também agarrou algo, e eu vejo o quanto você se dedica, o quanto você busca, o quanto você estuda, e evolui sempre, porque até coisas dessa coisa da tecnologia, que eu tenho muita dificuldade, você já superou e já faz, e até me ensinou lá o tal do Canva, que eu não aprendi ainda direito, né? Então, assim, é muito legal a gente compartilhar, uma ajudar a outra, né? E fazer coisas juntas mesmo, porque é isso. Hoje o mundo está, eu aprendo e eu não posso reter, porque tudo que é retido apodrece. Até as coisas que a gente guarda, né? Apodrecem. Então, o conhecimento também, ele não veio para ficar armazenado, ele veio para me preencher e para expandir, para passar para o outro. E sempre tem quem quer, só que a gente tem que dar para quem quer, né? Não para quem não quer. Porque quando a gente dá para quem não quer, muitas vezes a gente é até xingado, né? E aquela coisa das pérolas aos porcos. Você dá as pérolas aos porcos, os porcos não entendem. Mas o que eu vou fazer com essas pérolas? Ah, mas que coisa! Aí joga com raiva. Eu não quero pérola, eu quero melancia, vamos dizer assim, né? Então, você tem que também saber a quem dá as pérolas. Claro. Mas então tá, minha querida, muita gratidão. Um abraço aí para essa sua família linda, para você, o meu carinho e sempre à disposição. E eu acredito que nosso caminho foi traçado um dia muito distante daqui e que a gente se encontrou nessa linha do tempo foi para realmente fazer o que precisávamos. Então, um abraço e um feliz mês da mulher para você e todas que você atende aí. E eu obrigada para você também. Quero agradecer agora a todos que estão aqui na live. Quem vem depois, a gente vai baixar, vai compartilhar. É uma aula também, né? Não foi só uma live, aqui é uma aula, não foi só para trazer uma palavra para a mulher, mas é uma aula que serve para nós por muito tempo, que a gente tem a delicadeza de assistir uma vez e voltar, porque cada vez que a gente volta, vai ampliando mais a nossa mente. Então, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Namastê. Namastê.